Fala galera, beleza? Eu sou o professor e jornalista Fábio Luporini e nós estamos aqui na EducaMaker, o seu cursinho virtual. Hoje, continuando com as aulas de produção textual, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Olha essa frase que está aqui atrás de mim. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E é com esta frase que nós vamos iniciar a nossa aula sobre charge. Nós vamos falar sobre charge. Você já deve ter visto, lido ou imaginado, enfim, uma charge por aí. Normalmente, ela está publicada em veículos de comunicação, principalmente os impressos, como revistas, jornais, periódicos, mas também existe na televisão. Por exemplo, aquele programa da Cultura, TV Cultura, Roda Viva, tem um chargista que fica lá o tempo todo desenhando o que aqueles entrevistados estão falando. Ou então, de vez em quando, no Jornal Nacional, entra uma charge. E ainda há também, claro, a charge invadir o espaço da internet. Então, nós temos sites específicos que publicam charges, né, que divulgam essa forma de linguagem que nós vamos estudar hoje. E por que nós estamos estudando? Obviamente porque também a charge invadiu o espaço das provas e concursos de vestibular, Enem e outros concursos por aí. Então você vai poder encontrar as charges, essas formas de linguagem que usam a linguagem verbal e que usam também a linguagem não verbal, você vai poder encontrar nas questões de vestibulares e você vai poder encontrar principalmente nas redações. E aí, claro, nós vamos ter que interpretar estas charges. Nós vamos ter que interpretar esses desenhos, essas falas. E às vezes, né, a charge ela vem com algumas falas dos personagens, às vezes elas vêm com algumas expressões, às vezes elas vêm sem nada, sem nenhum balãozinho, sem nenhuma fala e nós temos que interpretar. Então a charge ela tem uma função de transmitir ao leitor, a quem está lendo, a quem está recebendo aquela mensagem, uma visão crítica da realidade. E por isso ela usa elementos da criticidade, o humor, a ironia, entre outros. Então a função é sempre olhar para um fato da realidade e criticar esse fato, digamos assim. Ter uma opinião, uma visão crítica daquela realidade, daquilo que está acontecendo naquele momento. Então uma das características da charge é justamente o fato dela ser datada. Ou seja, ela tem um tempo específico, digamos assim. É difícil ou muito incomum ou menos comum, digamos assim, você encontrar uma charge que tenha um tempo maior de duração, digamos assim. As charges, normalmente, elas estão datadas. Para aquele fato, para aquele episódio, são muito caricaturadas e caricaturizam determinados personagens da cena cotidiana. Seja a cena política, econômica, cultural, enfim, alguma história que tenha acontecido, né, no Brasil, no estado em que você vive, no mundo e assim por diante. E claro, a charge também, justamente por essa característica de ter a criticidade, é que ela é usada e utilizada em muitos vestibulares por aí. Como eu já disse, normalmente as charges elas são publicadas nas seções de opinião. Sabe por quê? Porque ela é uma forma de linguagem, né, um gênero textual, um exemplo de gênero textual que transmite um juízo de valor. Portanto, é totalmente uma forma de linguagem opinativa, digamos assim, porque transmite uma opinião de quem está desenhando, opinião daquele chargista, opinião daquele cara que está desenhando e caricaturizando aqueles personagens. Claro, no vestibular você não vai ser obrigado a escrever ou desenhar uma charge, não é isso, mas você vai ser cobrado de ter a capacidade de interpretar aquilo que está sendo publicado e transmitido naquela charge. E para isso, claro, você precisa ter visão de mundo. Você precisa conhecer a realidade que nos circunda. Você precisa entender o que está acontecendo na política, na cultura, na economia do seu país, do seu estado, da sua cidade e também, claro, do mundo. Então é preciso, então, que essa charge, que você saiba interpretar essa charge a partir daquela bagagem e da visão de mundo que você carrega com você. Então, por isso que a charge ela é um objeto de análise linguística, porque ao misturar a linguagem verbal
E a linguagem não verbal, a gente passa a ter então a charge como um instrumento de análise linguística e depende sempre da nossa interpretação. Interpretar se aquela charge está denunciando um assunto, criticando, tirando sarro, sendo irônica, ou seja, observar essas características e esses elementos desta linguagem aí. E aí, a partir da interpretação, nós temos dois aspectos. Um deles nós chamamos de inferência, uma palavrinha feia que significa dedução, conforme as informações, os dados, ou seja, ter um raciocínio, interpretar a charge a partir daqueles dados que nós temos disponíveis, né? Tanto ali daquele elemento ou do elemento da realidade, do contexto, enfim. E analogia, que é um outro elemento da interpretação da charge, que analisa então as semelhanças ou as coisas distintas. E agora nós vamos ver alguns exemplos de charges, e nós vamos ver, por exemplo, que nesses exemplos de charges nós temos personagens caricaturizados, exagerados, há muito simbolismo, há muita rotulação, ou seja, o chargista ele rotula aqueles personagens que estão sendo retratados. Alguns desses chargistas que nós vamos ver nessas imagens aqui que eu vou passar para vocês, são charges que são cobradas muito nos vestibulares, porque são alguns dos principais chargistas do Brasil. Então vem comigo aqui no telão, nós temos aqui a charge do Benê. Olha lá, ele está retratando, por exemplo, a comparação que eu falei para vocês, a analogia. Então nós temos o juiz com o seu martelo, que tem um poder nesse martelo muito maior do que o personagem Thor, do que o personagem das histórias em quadrinhos, do que o personagem do cinema, enfim. Então ele está fazendo uma ironia através de uma comparação, de uma analogia, com coisas semelhantes que na realidade são também coisas distintas. Então veja esse simbolismo que existe aí, fazendo, claro, uma crítica aos magistrados, né, a classe dos juízes no Brasil, fazendo uma ironia. Vamos lá então, próximo, nós temos aqui o Angeli, né, o outro chargista muito conhecido no Brasil, que faz uma referência agora à ditadura militar, a como os militares esconderam os seus crimes, digamos assim, durante o período que ficou conhecido como ditadura militar, né, a partir de 1964 até mais ou menos 1985 no Brasil. Então, esse chargista, claro, é uma charge atual, mas é uma charge que desperta um sentimento muito grande porque é um tema que está muito em discussão no Brasil. Então, veja, nós temos aí outros simbolismos, né, outras características da charge. E olha só, uma linguagem não verbal, nós não temos nenhuma fala, nenhum balãozinho dizendo. Você vai ter que interpretar isso a partir do seu conhecimento, da sua visão de mundo. Claro que você já deve ter estudado as aulas de história aqui na Educamaker. E nós temos também o chargista, bom, isso aqui é característica do Ziraldo, olha lá, né? Ele está se referindo também à ditadura militar, onde um dos slogans e bordões dos militares no Brasil é ame-o ou deixe-o. E ele está fazendo uma ironia, está fazendo uma crítica a esse bordão, a essa característica, dizendo que ou você ama, mas obedecendo, ou você o deixa, eu expulsando do Brasil. Ziraldo, que é um chargista brasileiro dos mais conhecidos, criador do Menino Maluquinho, viveu esse período da ditadura militar. Próximo, Glauco, que também é um chargista, já falecido, infelizmente, que também faz uma característica aí ao curral eleitoral, né? Um chargista político, digamos assim. Então ele vai criticar. Veja, nós temos aí o elemento da fala, né? Então nós temos a fala do personagem. Sempre que posso, levo minha base eleitoral para passear. Ou seja, uma crítica à classe política que está sempre prendendo os seus eleitores, digamos assim. E por fim, a chargista Laerte, né, que faz uma crítica aí, uma referência aos valores conservadores da família que estão em discussão no Brasil nesse momento, em pleno século XXI, ou seja, padronizando o conceito de família, incluindo a família num conceito pré-formado, pré-moldado e desconsiderando outras formas e outras características da família brasileira. A charge você precisa interpretar, precisa ter conhecimento de mundo. Eu sou Fábio Luporini, você está na Educamaker e olha só, nós temos aqui
outro chargista, né, que é o Maurício Ricardo, aquele que eu falei para vocês da TV Cultura, do Jornal Nacional, que vai desenhando, que vai fazendo a charge enquanto o programa vai acontecendo. Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez a Educa Maker. Eu sou Fábio Luporini, professor e jornalista. Até a próxima aula.